E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade agora na nossa aula de calorimetria, vamos fazer alguns exercícios hoje. Porém, vamos lembrar duas relações importantes, que são esses dois princípios. Primeiro, é o princípio da troca de calor, e esse princípio diz o seguinte: quando eu tenho um corpo de uma maior temperatura e um corpo de uma menor temperatura, se eles estão no sistema isolados, eles vão ocorrer a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até eles atingirem um equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura dos corpos serem a mesma. A relação importante nos exercícios que vamos utilizar vai ser essa, no qual a quantidade de calor recebida mais de calor cedido vai ser igual a zero, ou seja, a quantidade de calor dos corpos A ou B vai ser zero, ok? Outro princípio é o princípio da transformação inversa. Lembra-se que a quantidade de calor pode ser absorvida ou cedida por um corpo numa transformação numericamente igual à quantidade de calor cedida ou absorvida na transformação inversa. É absorvida ou cedida, tanto faz. Lembra-se então, se eu tenho um exemplo, para essa aqui ser mais prático. Se eu tenho uma grama de gelo, para ele completar sua fusão ele vai necessitar 80 calorias, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido. Se eu quiser o processo inverso, do transformar a água de líquido para o sólido, ela vai também necessitar dessas mesmas 80 calorias, ok? Esse é o princípio da transformação inversa. Vamos ver os exercícios agora. Exercício número 1. Vamos lá. Um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 20 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Dados. Eles deram o calor específico da água e o calor específico da prata e da água. Eu coloquei os dados aqui para ficar melhor. Então, da água, a gente tem a massa da água, que é 28 gramas. A temperatura inicial da água, que é 30 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Massa da prata 20 gramas, a temperatura inicial da prata 160 graus Celsius e o calor específico da prata que é 0,056 caloria grama grau Celsius. Se observarem, tudo está na mesma unidade, né? O calor específico está em calorias, é gramas aqui, então a massa gramas, graus Celsius, a temperatura também em graus Celsius. Então, tudo ok para fazer o exercício. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar o teorema lá que a gente viu no slide anterior, que é do princípio de troca de calor. Ok? Então, vamos lá. A quantidade de calor da prata mais a da água vai ser igual a zero, numa situação de equilíbrio. E vamos utilizar a fórmula. A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ok? Então, vamos lá. Fazendo para a prata. Massa da prata 20, calor específico 0,056. A gente quer a temperatura final, como é a variação, é a final menos a inicial é 160, e somando com a da água. 28 vezes 1, vezes a temperatura final menos 30, igual a zero. Fazendo as devidas transformações matemáticas, essa multiplicação vezes TF dá 1,12, essa multiplicação vezes menos 160 dá menos 179,2, 28 vezes 1 vezes TF dá 28F, 28 vezes 1 vezes menos 30 dá menos 840. Passa tudo que é negativo, que não tem TF para um lado, que aqui deu 1019,2, e soma os que tem TF, 1,12 com 28, que deu 29,12. Dividindo o 1019,2 por 29,12, a gente vai obter o TF. E o TF obtido é de 35 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de equilíbrio. Ok? Beleza. Exercício 2. Mistura-se 1 litro de água a 60 graus Celsius e 2 litros de água a 100 graus Celsius, obtendo-se 3 litros de água a... Então, vamos lá. Nesse exercício, ele não deu a massa, ele deu litros, certo? Então, eu coloquei essa relação aqui. Lembra-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ok? Isso quer dizer que 1 grama vai equivaler a 1000 centímetros cúbicos. Lembra-se da relação dos exercícios anteriores de dilatação?
eu mandei vocês guardarem aquela tabelinha, ela está falando que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Se eu tenho 1 litro, são 1.000 centímetros cúbicos, logo vão ser 1.000 gramas, certo? 2 litros, da mesma forma, são 2.000 centímetros cúbicos, que vão ser 2.000 gramas. Então é isso que a gente tem. Água quente, eu denominei água quente, tá? 1 litro, 70 graus Celsius. E a água fria, 2 litros, 2.000 gramas, 10 graus Celsius. Ok? Aplicando o mesmo teorema, então 1 mais Q2 igual a 0, a gente vai obter a temperatura final, F. Que é onde a gente vai ver a soma dos líquidos, né? Porque 1 litro dessa água, da água quente, mais 2 litros da água fria vão obter esses 3 litros, na uma temperatura final. Ok? Então, F é o que a gente vai querer. A massa da água quente é 1.000, o calor específico da água é 1, lembra? Esse é o calor específico padrão. A gente tem que, às vezes o exercício não dá, mas a gente tem que saber que é 1. Temperatura final menos a inicial, que é 70, mais 200 vezes 1 vezes a temperatura final menos 10. Fazendo as transformações, a gente obtém aqui 1.000, 70.000, 20.000 TF, menos 20.000 igual a 0. Aí, o que a gente tem? Soma tudo que TF, dá 3.000, menos o que não tem TF, 70.000 com 20.000, dá menos 90.000, certo? Passa esse negativo, positivo, e faz a divisão. E a gente obtém uma temperatura final, onde esses 3 litros de água vão estar a 30 graus Celsius, ok? Então, essa é a temperatura de equilíbrio, onde a gente colocou esse 1 litro de água, 70 graus, e esse 2 litros de água, 10 graus. Agora, no exercício 3, a gente tem um calorímetro de capacidade térmica com 40 calorias graus Celsius, contém 110 gramas de água, com calor específico igual a 1 caloria grama grau Celsius, e está a 90 graus Celsius. Qual a massa de alumínio, com um calor específico de 0,2 a 20 graus Celsius, devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius, certo? Vamos lá. A gente sabe que o Q do calorímetro mais o Q da água mais o Q do alumínio é igual a 0. Nesse caso, a gente tem que considerar o Q do calorímetro porque ele faz parte do sistema. Então, a gente vai aplicar 1m vezes C, a mesma coisa que capacidade térmica, e deu a capacidade térmica do alumínio, a gente coloca o nosso Czão aqui, perfeito? Vamos substituir os valores. O capacidade térmica é 40, a temperatura final é 90, ele estava a 80, ele estava a 90, 80 menos 90, mais agora da água. 110 gramas de água vezes o calor específico que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 80 menos 90. Mais a massa, que a gente não sabe qual é a massa do alumínio, vezes o calor específico, é 0,2, vezes a variação de temperatura, que é 80 menos 20. Certo? Agora a gente faz as devidas operações e o que a gente observa? A gente observa que a quantidade de calor, o Q do calorímetro, ficou negativa e o Q da água ficou negativo também, certo? O que isso significa? Como a quantidade de calor do calorímetro da água está negativa, significa que houve uma perda de calor, ou seja, uma perda de temperatura. Se vocês observarem, estavam a 90 graus. Eles esfriaram até 80, então diminui a temperatura, uma perda dela, então a quantidade de calor ficou negativa. Somando do que não tem M, menos 400 com menos 1.100, vai ficar menos 1.500, mais 12M. Passando esse para o outro lado, ficando positivo e dividindo, a gente obtém uma massa de alumínio de 125 gramas. Exercício 4. Uma dona de casa em Santos, para seguir a receita de um bolo, precisava de uma xícara de água a 50 graus Celsius. Infelizmente, embora a cozinha seja bem aparelhada, ela não tem termômetro. Como pode a dona de casa resolver esse problema? Esse exercício é mais de segunda fase, não é mais de primeira, mas é um exercício a se pensar. Que, apesar de parecer simples, ele tem uma dificuldade maior de compreensão no sentido de entender o que a gente vai fazer, já que ela não pode usar o termômetro na resposta. Ela não tem qualquer
aparelho ou etc. Então, melhor pausem o vídeo, tentam formular alguma explicação. Se não conseguir, não tem importância, mas se é um exercício parecido com esse, já vão conseguir fazer, beleza? Então vamos lá. Procedimento. Primeiro, ela vai aquecer uma panela, vai pegar uma panela, vai colocar água dentro e vai aquecer até ferver a água, ou seja, até a água atingir o ponto de 100 graus Celsius e vai manter essa panela. Depois ela vai pegar outra panela e vai colocar gelo. O gelo ele vai estar a 0 graus Celsius, certo? Então, eu tenho uma panela com 100 graus Celsius e uma panela com gelo a 0 graus Celsius, correto? Depois ela vai pegar um recipiente graduado, ou se ela não tiver, alguma coisa que ela tem como ela medir a massa das duas águas, porque ela tem que pegar uma massa de água igual uma massa de gelo, ou seja, tanto uma panela com uma massa igual a quantidade, vamos supor, 2 gramas de gelo e 2 litros de água, certo? Nessa mesma quantidade. Depois ela vai misturar essa quantidade de água fervendo com essa quantidade de gelo, com a mesma massa, e a gente mistura, espera até atingir um equilíbrio e vai resultar em uma água de 50 graus Celsius. Exatamente o que ela quer para fazer o bolo dela, depositar na xícara depois. Então, resumidamente, seria misturar água, gelo, a água quente, né, e gelo após um tempo, misturar as partes iguais, ou seja, massas iguais, certo? Então, basicamente, seria essa resolução. Não é, depois que foi resolvida, não é tão difícil, mas no início trava um pouco para pensar. Mas acho que deu para entender mais ou menos como foi o raciocínio, né? Beleza, então. 5. Na cozinha de um restaurante, há 2 caldeirões com água, um a 20 graus Celsius e outro a 80 graus Celsius. Quantos litros se devem pegar de cada um, de modo a resultarem, após a mistura, 10 litros de água a 26 graus Celsius? Então, eu não sei quais são as quantidades de líquido que eu tenho em cada um, certo? O que eu sei? Eu só sei que eu devo, no final, resultar a 10 litros de água a 26 graus Celsius, certo? Vamos lá. Eu coloquei aqui, a gente dá o nome de uma variável, ou x ou y, mas eu coloquei massa 1 e massa 2. Então, massa 1 mais a minha massa 2 tem que resultar em 10 litros. Isso é mais uma operação matemática, né? A gente x mais y igual a 10 litros. Ou a massa de 1 mais a massa de 2 igual a 10 litros. Porque muitas vezes o exercício da física, eles utilizam aquelas relações matemáticas de fazer esqueminha, né? Então, a gente vai isolar uma variável aqui, M1, e passar o M2 negativo. Então, vai ficar M1 igual a 10 menos M2. Certo? Entenderam esse passo? Só passou esse M2 positivo para cá negativo. Para ficar mais fácil. Ok, isso vai ser utilizado depois. Então, primeiro a gente vai fazer a quantidade de calor para Q1. Vai ser M1C ΔT. Como os dois têm água, então o calor específico da água é 1. Estavam inicialmente, o primeiro estava 20 graus Celsius e foi para 26, né? Então, 26 menos 20 dá 6. Então, Q1 vale 6 M1. Fazendo agora para Q2, Q2 é M2 vezes C vezes ΔT. Como inicialmente ele estava a 80, e depois ficou para 26, então ficou 26 menos 80, resultando num Q2 de menos 52 M2. Aplicando o nosso princípio, Q1 mais Q2 igual a 0, então a gente vai obter que 6M1 mais menos 54M2 igual a 0. Olha que legal, a gente tem o nosso M1. O M1 a gente viu que é 10 menos M2. Então, a gente pode substituir onde tem M1 aqui por 10 menos M2. Aí a gente aplica a distributiva, vai ficar 6 vezes 10, 60, menos M2, vai ficar 6 vezes M2, que são 6 M2, correto? Menos 54 M2. Fazendo essa soma, a gente tem menos 6 menos 54 dá menos 60. Passando esse 60 para lá, dá 60 negativo. Fazendo a divisão, como os dois são negativos, vai resultar em positivo, né?
Então, de 60 dividido por 60 vai dar uma massa de M2 valendo 1 litro. Ok? Como a gente tem o nosso M2, basta a gente voltar nessa equação aqui para a gente obter a nossa massa M1. Então, o M1 vai ser 10 menos M2, 10 menos 1 vai ficar 9 litros. Então, deve-se pegar 9 litros do caldeirão de água a 20 graus Celsius e 1 litro do caldeirão a 80 graus Celsius. Certinho? Beleza. Muitos exercícios que envolvem temperatura e calor tem gráfico. Esse é um deles e a gente vai aprender a interpretar. Vamos lá. O gráfico abaixo indica a componente térmica 10 gramas de uma substância, que ao receber calor de uma fonte, passa inteiramente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a, como ele quer o calor latente, ou seja, o calor onde qual sofreu a transformação. No caso aqui está falando do estado sólido para o estado líquido, correto? Então, o que a gente tem? Se a gente analisar o gráfico, onde a temperatura é constante, no qual esse intervalo aqui de 300 a 1000, significa que tem a mudança de fase. Toda vez que a gente vê uma linha reta num gráfico, significa que vai ter uma transição de fase. Uma transição da fase sólida para a fase líquida. Dessa forma, quando a temperatura vale 50, a gente tem a quantidade de calor, ela vai variar de 300 calorias a 100 calorias. Aqui, no nosso eixo aqui do X, que está medindo um calor, certo? Calorias. Ele vai variando de 300 para 1000. E, como é uma temperatura constante, a nossa temperatura é 50. Sabendo disso, dá para a gente achar qual é o nosso calor latente de fusão, né? A forma do Kimala, que é a quantidade de calor, a massa, vezes o calor latente. No caso aqui, é o calor latente de fusão. Então, variação de 1000 menos 300, vezes 10, que é a nossa massa, que falou aqui no enunciado, vezes o calor latente de fusão que nós queremos. Subtraindo aqui dá 700 dividido por 10, 700 dividido por 10, e temos um calor latente de 70 calorias por grama. Esse é o calor latente de fusão. Certinho? Então, lembre-se que quando a gente tem uma linha reta, uma temperatura constante, é a fase de mudança de fase, onde a gente vai ter o nosso calor latente de fusão, ou calor latente de ebulição, ou, se for ao contrário, de solidificação, ou calefação, etc. Bom, o exercício 7 fala o seguinte. A tabela mostra o calor específico de 3 materiais. Primeiro, o alumínio, com calor específico de 0,2, o cobre de 0,08 e o ferro de 0,1, certo? Considere 3 baldes com dimensões iguais e constituídos dos mesmos materiais. Esses recipientes, esses baldes iguais, vão ter a mesma massa e temperatura e vão ser submetidos à mesma temperatura inicial, certo? Foram pintados de preto e colocados no sol. Após certo tempo, o que é correto afirmar? Então, os recipientes estarão à mesma temperatura, pois receberão a mesma quantidade de calor. Ora, receber o mesmo que, certo? Porém, o que vai mudar vai ser a temperatura que eles vão receber, devido ao seu calor específico, certo? Por quê? Lembra da definição de calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Então, se a gente pegar aqui o alumínio, o calor específico do alumínio é de 0,2, certo? Então, significa que cada grama desse alumínio ele vai precisar de 0,2 calorias para variar 1 grau Celsius, certo? Então, concorda que quem tem o menor calor específico vai sofrer uma maior variação da temperatura, porque eu vou precisar de menos calorias para sofrer essa variação de temperatura, correto? Uma letra A não pode ser porque eles não vão ter a mesma temperatura. B. O recipiente de alumínio vai apresentar maior temperatura. Então, o alumínio ele tem um maior calor específico. Então, ele vai precisar de uma maior quantidade de calorias para variar 1 grau Celsius. Então, ele vai ter a menor temperatura no final. A letra B está errada. D. O recipiente de cobre vai apresentar maior temperatura. Ora,
O cobre ele é que tem menor calor específico. Então, ele vai precisar de uma menor quantidade de calorias para variar 1 grau Celsius. Logo, a temperatura final dele vai ser maior. A letra C tem que estar correta. Vamos ver a D. Os recipientes vão apresentar temperaturas crescentes. Em seguida, cobre, alumínio e ferro. Ora, primeiro está certo é o cobre, depois ele falou alumínio e ferro. Não, né? O alumínio estaria correto a letra D se a sequência fosse cobre, ferro e depois alumínio. Então, a alternativa correta é a alternativa C, porque o cobre vai apresentar uma temperatura maior devido a ter um calor específico menor. Ou seja, ele vai precisar de uma quantidade de caloria menor para variar a sua temperatura. Correto? Beleza. 8. Altos valores de calor específico e de calor de vaporização da água são fundamentais no processo de regulação da temperatura do corpo humano. O corpo humano dissipa energia sob atividade normal por meio do metabolismo, equivalente a uma lâmpada de 1000 watts. Watts é a unidade de potência, certo? Se uma pessoa de massa 60 kg, todos os mecanismos de regulação de temperatura parassem de funcionar, haveria um aumento da temperatura do seu corpo. Supondo que todo o corpo é feito de água, em quanto tempo aproximadamente uma pessoa teria a temperatura do seu corpo elevada, ou seja, tivesse uma variação de 5 graus Celsius? Ele deu o calor específico da água valendo 4,2 vezes 10 a terceira joule quilograma grau Celsius. Ah, mas professor, você não falou que o calor específico da água é 1? Sim, mas às vezes a gente tem que observar na unidade. Aqui está joule e quilograma. Então, se o exercício fornecer, a gente vai utilizar esse valor aqui, ok? A não ser que se você quisesse transformar para calorias ou para gramas, aí fica a critério seu se você achar mais fácil. Porém, como o exercício deu uma massa de quilos e aqui está em Celsius, então é preferível utilizar o calor específico da água como sendo esse aqui mesmo. Então, vamos lá. Aqui entrou um conceito novo, né? Um conceito de potência. A gente tem uma potência de 1000 watts, uma massa de 60 kg, um calor específico de 4,2 vezes 10 ao cubo, joule quilograma grau Celsius e uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Ora, entrou esse conceito de potência. O que é potência? Potência nada mais é do que energia sobre tempo. Essa energia é o nosso Q, quantidade de calor. Lembra na teoria que eu falei que a quantidade de calor ela vai ser transmitida para outro corpo na forma do quê? Energia térmica. Então, energia térmica também é uma energia, correto? Então, essa energia, a potência a gente pode ser representada por E ou por Q dividido pelo tempo, o ΔT, certo? A unidade de potência, a gente viu aqui que é watts. E watts nada mais é do que joule por segundo. Sugiro vocês anotarem isso porque unidade é uma coisa muito importante. Então, potência equivale em watts e watts equivale a joule por segundo, que é a energia medida em joule, né? E variação do tempo em segundo. Então, a gente vai fazer as substituições agora. Como P é Q sobre ΔT, o T é pequenininho, né? O pequenininho é de tempo. Então, a gente quer o tempo, né? Quanto tempo aproximadamente essa pessoa teria a temperatura do corpo elevada em 5 graus Celsius? Então, o Q? O que é o nosso Q? Nosso Q é o MC ΔT, ΔT de temperatura, dividido pela potência, certo? Então, massa 60 kg, o calor específico de 4,2 vezes 10 ao cubo, vezes a variação de temperatura que foi 5, dividido por 100. Obtemos um valor de 12.600 segundos. Por que segundos? Como eu sei que aqui é segundos? Porque, lembra, watts é joule por segundo. Quando a gente vai fazer essa divisão, vai ficar uma resposta em segundos, devido ao watt ser segundos. Se o exercício não tiver essa alternativa, tiver em horas, o que a gente faz? A gente sabe que em uma hora tem 3.600 segundos. Então, basta a gente dividir esse resultado por 3.600, resultando em 3,5 horas. É a resposta do nosso exercício. Por fim, o último exercício bônus, que eu sempre gosto de colocar, da Unicamp. Um
O rapaz deseja tomar banho de banheira com água a temperatura de 30 graus Celsius, misturando água quente e fria. Inicialmente, ele coloca na banheira 100 litros de água fria, a 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica da banheira e a perda de calor da água, pergunta-se. Letra A, vamos fazer parte por parte. Quantos litros de água quente a 50 graus Celsius ele deve colocar na banheira, se ele quer uma temperatura de 30 no final? Então vamos lá. Usando o princípio da conservação de energia, a gente sabe que a quantidade de calor da água quente mais a da água fria vai ser igual a zero. Quantidade de calor, massa aqui da água quente é a massa da água quente, o calor específico da água quente vezes a sua variação de temperatura. A quantidade de calor da água fria é a sua massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como a gente sabe que é da mesma substância, então o calor específico vai ser o mesmo. A gente pode cancelar. Então vai ficar com massa e a variação de temperatura. Substituindo aqui, massa da água quente, que é o que a gente quer, né? Quantos litros de água quente? Ela vai ficar uma temperatura final de 30, inicialmente ela estava 50, mais 100 gramas que foram colocados, ou 100 litros, no caso são 100 gramas de água fria, uma temperatura final de 30 menos 20 igual a zero. Fazendo a manipulação matemática, a gente vai ter a massa de água quente vai ser 1000 dividido por 20, ou seja, a massa de água quente vai ser igual a 50 kg. Como ele quer em litros, quilogramas vai ser igual ao litro, então massa de água de 50 kg vai ser 50 litros. Então eu preciso de 50 litros de água quente a chegar a 50 graus Celsius. Ok? O exercício B. E da mesma forma que o exercício pode abordar a potência, também quando a gente vai falar de líquidos, o exercício pode abordar outra grandeza que é a vazão. Então, letra B. Se a vazão da torneira da água quente é de 0,2 litros por segundo, durante quanto tempo a torneira deverá ficar aberta? Ora, a vazão ela é representada pela letra Z, muitas vezes. Ela é definida como a quantidade de fluido que escoa através de um conduto num determinado período de tempo. Então, a vazão nada mais é do que a variação do volume dividido pela variação do tempo, ou simplesmente o volume dividido pelo tempo. É essa relação que a gente vai usar. Como ele deu a vazão de 0,2, a gente obteve um volume final de 50 kg, que são 50 litros, correto? Passando o ΔT para lá e o 0,2 dividindo, a gente vai ter um ΔT ou um T, 50 dividido por 0,2, então, quanto tempo a torneira deverá ficar aberta? A torneira deverá ficar aberta por 250 segundos, certo? Então, galera, é isso os exercícios. Basicamente, essa teoria ou essa aplicação que vão ter que usar, o calor específico, o calor latente, ou se algum exercício pedir, a potência ou a vazão, certinho? Sugiro vocês façam o exercício da apostila e até mais. Valeu!